Muita gente tem dificuldade de falar não. Muita gente tem dificuldade de impor limites. Você tem essa dificuldade? Se isso acontece com você, você está causando dois sérios problemas para a sua vida. O primeiro está relacionado ao foco e ao seu tempo. Quando você diz sim para alguém ou para algo querendo falar não, você derrama todo o seu foco e seu tempo em algo que não é importante para a sua vida. O segundo problema é relacionado com a sua autoconfiança e a sua saúde mental. Quando você fala sim para todo mundo, você está falando não para você. E isso causa um estresse muito grande que pode ocasionar muitos problemas psicológicos e até orgânicos também. E nesse vídeo de hoje, eu vou te explicar melhor o porquê da dificuldade de você falar não, de impor limites. Isso pode estar relacionado com a sua personalidade, um fator genético. Então eu vou te explicar para você conseguir falar não sem culpa de uma forma mais simples. Eu vou te dar o passo a passo. Então fique até o final para você descobrir como falar não sem culpa. E eu vou começar contando uma história. Há um tempo atrás, onde eu conheci a Érica, nós fomos para um curso na Alemanha, em Frankfurt. E nesse curso eu conheci um alemão muito sisudo, Fridolin, o nome dele. E eu e uma amiga lá terminava o curso e a gente gostava de ficar lá tomando uma cervejinha. Imagina, na Alemanha, né? É ali onde tem muita cerveja e a cerveja é maravilhosa. E sempre ele vinha para verificar se as luzes do lugar onde nós estávamos, era um castelo, estavam acesas. E aí um dia minha colega, ela chegou e falou assim, e ele queria que a gente fosse dormir, desligasse as luzes e fosse dormir. Só que a gente tava cansada do curso o dia todo, às vezes terminava 10 horas da noite, 11 horas da noite. E aí eu falei pra minha amiga, né, falar com ele, porque eu não sabia falar alemão, não sei falar alemão, e ela morou um tempo lá na Alemanha e ela falava fluentemente alemão. E ela pediu pro Fridolin pra gente ficar lá mais um tempo, né, que a gente tava cansada e queria tomar uma cerveja. E ele disse não, bem seco, não. E eu pensei assim, nossa, que sem educação esse homem, né? Aí eu falei pra ela, falei assim, nossa, muito sem educação. O que custa deixar a gente mais um pouquinho aqui? O que isso quer dizer, gente? Tem um historiador, Sérgio Buarque de Holanda, ele fez uma pesquisa sobre como funciona a mente do brasileiro. Então ele lançou um livro que é Raízes do Brasil, um livro maravilhoso que fala da cultura do brasileiro. Como que funciona a mentalidade do brasileiro. O que o Sérgio Buarque concluiu? O brasileiro, ele tem uma cultura cordial. Então, nós brasileiros, não quer dizer que o cordial seja bonzinho não, tá, gente? Cordial em latim, inclusive, é cordiale, vem do coração. Então, o brasileiro é muito ligado às emoções e a pessoa é menos assertiva, né? É menos racional, é mais emocional. Então, a gente tenta maquiar um pouquinho aquilo que a gente está sentindo. Porque nós somos cordiais e temos dificuldade de falar não, porque a gente não gosta de conflitos. E por isso que o brasileiro, às vezes, ele é tão impulsivo, porque a pessoa, quando ela é mais emocional do que racional, ela é impulsiva, ela vai mais pela emoção. E o Sérgio concluiu nesse livro que o brasileiro gosta de maquiar, passar uma maquiagem naquilo que ele está sentindo. Temos dificuldade de expor, porque não gostamos de conflitos. O que é um conflito, gente? Quando eu quero uma coisa e o outro quer outra coisa. Não queremos coisas iguais. Então, às vezes uma pessoa me convida. O que você fala quando um amigo te convida para um jantar? Olha, vai lá em casa, vai ter um jantar, é meu aniversário. A pessoa não tá querendo ir no seu aniversário. Às vezes ela quer fazer outra coisa, tem outra coisa mais importante para ela. Ela fala assim, ah, sim, eu vou. Ah, eu vou, depois eu te falo.
né, arruma uma desculpa para dar uma maquiada, ao invés de falar assim, olha, eu não vou poder ir, ou eu tenho uma outra coisa para fazer. Não, dá uma maquiada ali na situação para não gerar um conflito. E eu vou te ensinar hoje, eu vou te dar um passo a passo para você aprender a falar não. Gente, eu vou fazer uma breve explicação o que acontece no seu cérebro quando você não consegue falar não, porque muitas pessoas banalizam isso. E isso é muito sério, porque acontece algo orgânico, não é só uma coisa imaginária, não, é sério que acontece. Ó, nosso cérebro tem um mecanismo para verificar se nós estamos superiores às pessoas ao nosso lado, iguais ou abaixo. É um mecanismo que fica ali o tempo inteiro verificando. Por que isso? Somos seres hierárquicos. Então, infelizmente, nós vivemos muito ainda essa hierarquia. Isso é inconsciente, muitas vezes é inconsciente. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você se lembra o quanto você fica nervoso para fazer uma entrevista de emprego? Por quê? O seu cérebro detectou que você está no nível inferior àquele entrevistador. Então você já chega ali com um conflito, se sentindo mal. E isso te causa um estresse muito grande. Tanto é que você, antes de uma entrevista de emprego, você fica ansioso, você não dorme, aquilo fica passando na sua cabeça, te intimida. E quando vem um folgado, acontece a mesma coisa. A pessoa, ela te intimida e te deixa num sentimento de inferioridade. Você se sente incapaz, inferior. Você não se vê igual ou maior que aquela pessoa. Então o seu cérebro, esse mecanismo que existe no seu cérebro, que é melhor explicado pelas neurociências, que eu não vou entrar nesse mérito, que não é a minha área, esses mecanismos, eles, quando você entra nesse estresse de se sentir inferiorizado pelo outro que está te intimidando, querendo que você faça algo que você não quer, você vai gerando um estresse muito profundo. E o que isso acontece, gente? Você adoece, você, tanto mentalmente quanto doenças orgânicas. Tem estudos que falam que a pessoa que vive nesse nível acuada, estressada, sem voz ativa, por muito e muito tempo, ela pode desenvolver mal de Alzheimer. Olha só o quanto que isso é perigoso, gente. Além de outras doenças como depressão, ansiedade, pânico, enfim, várias, você pode desenvolver várias doenças. Quando seu cérebro detecta que você está em um nível de superioridade, você tem um processo dopaminérgico de prazer. Quando eu sou superior, quando eu sou dono da minha vida, das minhas escolhas, isso é se sentir superior, né? Não melhor que o outro, mas eu sou dono das minhas escolhas e da minha vida. Quando você se sente que está em um nível superior, você tende a ficar mais bem-humorado. Aí você reduz o nível de estresse. Olha que interessante, gente. Isso é pesquisa, tá? Não é só eu que tô falando isso, não. Isso tem base científica. Para você conseguir falar não, você deve se fazer algumas perguntas antes de falar não para a pessoa. A primeira coisa, você tem clareza da situação? Tenho clareza. Então, se eu tenho clareza de que eu não quero ir nesse evento ou que eu não quero fazer isso, ponto, eu falo não. Então, eu tenho clareza? Não. Segunda pergunta, isso que está sendo pedido de mim fere os meus valores e o meu respeito por mim mesmo? Por exemplo, aquele ex-namorado ou amiga, não sei, que te deixou no vácuo, pisou na bola com você há muito tempo atrás, chega agora como se nada tivesse acontecido. E aí você fala sim para outra pessoa. Isso fere os seus valores? Ah, Ivana, fere, porque eu me sinto um idiota. Então, se fere, você vai falar não. Você deve falar não. Terceira pergunta que você tem que se fazer: aceitar isso me tira do meu projeto de vida? Por exemplo, eu passei um tempo da minha vida só estudando e muitas amigas me chamavam para muitas coisas. Eu parei de ver stories porque eu via as minhas amigas socializando e eu pensava assim, meu Deus, eu vou perder todas as minhas amizades porque eu não vou para lado nenhum, eu só fico debruçada em livros. E elas me cobravam muito.
falar sim ali naquele momento. Não, eu vou na sua casa, eu vou nesse jantar, eu vou nessa festa. Isso estava tirando no meu projeto de vida. Então eu tinha que falar não, mesmo desagradando. Eu não tinha que ser sociável naquele momento onde eu estava focada nos meus interesses. Então essa pergunta é muito importante para você. Às vezes você tem o seu interesse, uma coisa que é importante para você, chega o outro e fala: você pode fazer isso por mim? Ou te convida para alguma coisa, enfim. Algo que você... um conflito, gera um conflito, algo que você não quer, mas você acaba cedendo para agradar o outro. Se isso acontece, você vai falar não. Aceitar isso vai me afastar do meu projeto de vida? Essa é a pergunta. A quarta pergunta: essa pessoa está abusando da minha boa vontade, da minha fragilidade? Ele está. Ela já passou dos limites comigo muitas vezes, então eu falo não. Eu falo não sem culpa, porque eu sei que eu estou fazendo certo. E lembrando, as pessoas que te amam, elas vão ficar. Elas podem até dar uma volta ali no quarteirão, né? Demorar alguns dias, mas elas voltam. Não sinta culpa. Você não vai agradar todo mundo, né? Nem Jesus agradou. Cá dirá nós, meros mortais. A última pergunta: eu quero fazer isso? Essa pergunta, gente, você tem que pensar muito bem, porque muitas coisas a gente faz sem querer. Hoje tá quase 9 horas da noite, eu tô aqui, trabalhei o dia todo, tô aqui fazendo live pra vocês. Eu queria estar lá em casa com a minha filha, com meu marido. Minha filha tá de férias. Só que isso pra mim aqui que eu estou fazendo é muito importante, porque eu estou comprometida com vocês, com esse despertar de vocês. Então isso pra mim é gratificante. Então eu pergunto: eu quero fazer isso? Ponderando essas questões. Não quero fazer de jeito nenhum. Não faço. Eu vou falar não. Eu também tenho que ponderar, né, a cultura, como eu falei pra vocês, porque as pessoas são diferentes. A forma que eu falo aqui com a Mirla é diferente da forma que eu falo com a Chay, é diferente da forma que eu falo com a minha avó, com o meu avô, com a minha mãe, com o meu pai. Então, assim, cada pessoa tem uma forma, porque nós somos, né, aqui um universo. Cada pessoa tem a sua individualidade, você sabe disso. E como falar não, Ivana? Ao invés de um não seco, você pode substituir. Eu até coloquei aqui. Às vezes alguém chega assim e você fala: fulano, você pode fazer isso pra mim? Você, ao invés de falar não, você pode falar assim: infelizmente eu não consigo. Olha quanta diferença. Quando você fala assim: infelizmente eu não consigo, pronto. Não é um não seco, né? Você falou não, mas você falou de um jeitinho que vai ali continuar, né, atendendo a nossa cultura, que é a cultura da cordialidade, e tá tudo bem. A pessoa vai levar aquele choque, mas depois vai ficar tudo bem, como eu disse, com controle de qualidade. Então você vai substituir o não seco por infelizmente eu não consigo. Você que falou sim aí há 30, 40, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Eu tenho aqui pacientes, clientes de todas as idades. Você pode falar sim também. A pessoa te convida para algo e você não tá com vontade de ir, por exemplo. Aí você pode falar assim: eu preciso pensar. Posso te responder amanhã? Olha só, olha que diferença. Ao invés de eu falar não, eu preciso pensar, posso te responder amanhã? E depois eu respondo essa pessoa. Isso vai doer dentro de você nas primeiras vezes, tá? Mas depois vai ser libertador. Vai por mim. E como eu começo a treinar isso? Gente, são dicas muito importantes, porque você precisa treinar. Todo novo comportamento precisa ser treinado até ele virar um hábito, porque você já se habituou a falar sim, 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 mesmo não querendo, falar sim para todo mundo. Como que eu treino? Sabe aquelas pessoas que vêm vender as coisas na rua? Então eu começo a treinar com elas. Eu começo a falar assim: não, obrigado. Sabe aquela pessoa que vem com panfleto? Você não tá querendo panfleto, querendo ver nada. Você não quer, você tá com pressa. E a pessoa vem com panfleto. Aí você pensa assim: ai, tadinha, né? Deixa eu pegar o panfleto aqui. Mas aí você já joga aquele panfleto ali no lixo logo em seguida. Eu vou começar a treinar exatamente com as pessoas mais distantes. Eu vou começar com esses vendedores, essas pessoas que eu não conheço, a falar não. Não, obrigado. Não, obrigado. Depois eu vou partir para falar não para as pessoas mais próximas. Colega de trabalho, pessoas ali que vivem no meu círculo social, mas não são ali de casa, porque o mais difícil
é falar não para a família, né? Porque ali envolve um sentimento. Quando chegar com as pessoas mais próximas, você vai com jeito, você começa com jeito, porque com isso você passa uma vida tendo esse hábito, você vai com jeitinho e começa a falar para essa pessoa: olha, hoje eu não posso, né? Me desculpe, fica para a próxima. E aí, a hora que você perceber, olha aí, você já está conseguindo desenhar ali a linha do respeito, do limite. E aí as pessoas não vão mais te achar uma bobinha. Ah, aquela ali não tem coragem de impor limites, ela tem dificuldade, é frágil, e eu vou ali invadindo limites com aquela pessoa. E aí você vai ver a sua vida se transformar. Você vai se sentir mais autoconfiante. A sua confiança vai lá em cima. Às vezes ali você vai se sentir assim meio constrangido, mas a hora que você sair, você vai sair assim, ó, de peito aberto, coração leve, eu me impus, oba! Gente, eu espero ter contribuído com vocês. Eu te ajudei aí a pensar, a fazer essas perguntas quando você tiver numa dificuldade. O passo a passo, começar treinando, você precisa treinar, precisa se comprometer. Você sabe o tanto que isso é maléfico, eu falei tudo para vocês, o tanto que esse comportamento é nocivo. Então agora, vamos começar a falar sim, mas para você primeiro, para você, para mim. Eu vou falar sim para mim, porque eu tô lá em primeiro lugar da minha lista de prioridades. Eu sou prioridade na minha vida. Os meus sentimentos são prioridades. E isso é muito importante, você colocar você em primeiro lugar. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada a todas vocês. Você, mulher, você, homem que tá aqui comigo. Muito obrigada de coração. Beijo. Fiquem todos com Deus.